setor produtivo brasileiro, agricultores e congressistas de oposição ao governo Lula, alertam para o risco de uma explosão de casos de invasões de terras pelo MST por todo o país no mês de abril. O setor produtivo brasileiro, agricultores e congressistas de oposição ao governo Lula, alertam para o risco de uma explosão de casos de invasões de terras pelo MST por todo o país no mês de abril. Segundo o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, existe a possibilidade de um número recorde de invasões em decorrência do Abril Vermelho, período considerado crítico pelos agricultores e representantes do setor produtivo. Mas o governo federal não informou se vai adotar medidas preventivas em razão das possíveis ações. Enquanto ignora setores produtivos ligados ao agro, Lula tem participado de atos com o MST e indicou liberação milionária de orçamento em 2025 em benefício deste que se diz movimento social, mas que pelo Código Penal não passa de uma associação criminosa. Olha, vai ficar a cargo dos governadores aí fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça. Ano passado já foi bastante grave essas invasões e estão prometendo recordes aí para esse ano. Em Goiás, o governo estadual reagiu bem, em Minas Gerais mais ou menos. Espero que o Zema nesse ano seja mais, enfático aí para impedir mesmo. E tem que ter atuação de força, gente, não tem jeito. Não dá para ficar fingindo e, vou levar um livro lá, uma flor e tal. Então, assim, não pode, nós temos que ter... Uns levam livro, outros levam flor, outros levam pinto. Não dá. O problema, isso é uma armadilha para os governadores. Porque no dia 11 de março desse ano, o STF, ele julgou uma ação direta de inconstitucionalidade contra o governo do Mato Grosso. Você não sabe o que aconteceu. O alemão acabou de falar que o Paraguai convocou o embaixador por causa desse negócio da BIM. Embaixador do Brasil. Vamos ver o que vai dar. Muito importante. Também, sim. O alemão falou que é muito importante. Mas deixa eu só concluir isso daí. Por quê? Porque no dia 11 de março, o Supremo, ele julgou aquela ação direta de inconstitucionalidade contra o governador do Mato Grosso, que enrijeceu as regras e ia punir os invasores de terra como aqueles que poderiam estar invadindo propriedade privada. O que acontece? Já se sabe que o Supremo já está preparado para qualquer ação que bata no MST que venha de governador. Isso é mais uma armadilha. Eles vão fazer isso. Mas tem que agir, vai deixar os agricultores à mercê aí da violência do MST, que nós já sabemos que o governo federal não vai fazer nada. Sim, que deve agir sim. Não precisa esperar nada do governo federal. Eles têm que começar a se preparar, porque essa armadilha está bem posta para eles. Eles vão fazer, o que eles vão fazer? Eles vão utilizar a polícia militar vai tentar frear, vai tentar retirar, mas já se sabe, qualquer ação que chegar no STF, o STF pegando aquilo que já foi decidido em relação às medidas do governo do Mato Grosso, que punia e que tentava colocar, nós verificamos que isso é uma ação legítima, porque isso é um movimento social. Como que esse país vai dar certo, gente? Primeiro que é normal a gente tratar de Abril Vermelho. Como assim, gente? Estamos esperando o Abril Vermelho. Gente, não tem como isso dar certo. É igual a Piracema, né? Estamos esperando a Piracema, estamos esperando o Abril Vermelho. Não, esse mês é o mês de muitos crimes. O que eu vou fazer? Isso? Não, deixa eles criminalizarem. Deixa lá. Não, e toda a política institucional é voltada para os violadores, né? Então, a polícia não pode mais correr atrás do bandido com o armamento, não. Precisa sempre ter um aviso prévio antes de você subir no morro, enfim. Não pode impedir as invasões, os governadores estão perdendo a sua autonomia, é sempre do lado errado, né? Sempre do lado errado. O privilégio é sempre para os invasores, para os violadores. Não tem como esse país dar certo, gente. Guta, aqui na Paulista, 2 PMs estavam parados, um cara chegou, ficou olhando para o policial. Quando o policial olhou para o lado, ele foi e roubou a arma do policial. Os 2 policiais foram em cima do cara para segurar e eles não puderam fazer nada. Nada.
E o cara foi lá para roubar a arma do policial, na frente do policial, em pleno dia, aqui na Avenida Paulista. Então imagina. Não, é a vítima da sociedade. O MST e várias autoridades, elas contam com esse cinturão de proteção, né? Você lembra o caso do padre Júlio aqui em São Paulo, que até ministro ligou para ele, ministro de corte, ligou para prestar solidariedade. Então, o MST conta com esse cinturão, e não existe um direito natural à terra, né? A gente quer discutir capitanias hereditárias, sesmarias, cinturão ou cintaralhos? Ambos. Mas vira pro outro lado, porque é de proteção. E aí ele tem esse cinturão, tem escola marxista no MST. O MST assumidamente tem uma escolinha marxista para crianças, para formação de militância. A última coisa que é objetivo efetivo do MST é realmente a reforma agrária. O MST ele existe para ser um grupo político, uma bandeira. Aliás, todas as bandeiras da esquerda, elas são só só uma fala, são ideias. Eles ficam discutindo ideias e não entregam nada. Exato. Ao governo. Faz o levantamento das terras improdutivas e promove a reforma agrária. Poxa, o Lula ficou 2 mandatos no poder, 8 anos, depois mais 6 anos da Dilma, e não fizeram a porcaria da reforma agrária. Por quê? Porque não é interessante para eles fazer a reforma agrária. São contra a titulação do Bolsonaro. Exato. É interessante para eles manter esse discurso eternamente. Eles comemoraram não sei se foi ano passado ou no ano anterior, 40 anos de MST. Não tem que comemorar 40 anos de MST. Tinha que ter resolvido com razão. 40 anos e até hoje não conseguimos. A reforma agrária foi o Bolsonaro que fez a regularização fundiária. E tem mais um detalhe, por exemplo, eles Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa história o pinto não entra. Não entra. Nessa história não tem pinto. Tá. Eu só faria uma complementação que você falou. Não é terra improdutiva, porque se a terra tiver proprietária, ela é improdutiva, não se sabe por que ela é improdutiva. Talvez a terra não possa ser atuada naquele momento, talvez ele esteja fazendo um planejamento, talvez ele não tenha recurso, ele precisa de dinheiro e o governo não quer emprestar para ele. Tem que ser feito. Tem que ser a terra que é do Estado, que não serve para porcaria nenhuma, exceto para acumular lixo. É isso tem que muita, viu? Tem muita. Mas um burocrata que pode dizer para o produtor o que ele pode ou não fazer com a sua terra, porque afinal ele com a caneta na mão, que não produz nada, sabe melhor e o boné e a camiseta do MST aqui no centro de São Paulo, Vila Madalena e tal, é um artigo de primeira urgência, assim, para toda a militância, né? Normalmente se usa mais boné do MST na cidade grande, onde as pessoas não fazem a menor ideia, no geral, de como funciona o agro. E lembrando que muitas pessoas nesses acampamentos são exploradas, há vários relatos nesse sentido, né? Então, assim, a última coisa que o MST está preocupado é realmente com a reforma agrária e com qualquer tipo de justiça social. Tudo que esse povo diz que liderança de esquerda fala é mentira. Não, e eles... é esse o pressuposto. E eles gostam de falar do tal do arroz, né, que é produzido pelo MST, que não corresponde a, acho que menos de 1% de todo o arroz consumido no Brasil, e que aí caríssimo, os artistas de caviar estão comendo esse arroz aí super caro e não chega para a população. Então, assim, nunca vai conseguir abastecer a população brasileira com esse arroz. E só dá certo porque é o próprio governo, muitas vezes, que compra. Porque não sei se foi em Juiz de Fora, em julho de 2023, que a prefeitura comprou arroz orgânico do MST para as escolas públicas. Enquanto um pacote na época, por exemplo, custava, sei lá, R$30 e tal, o do MST custava o triplo. E aí comprou R$800 mil na prefeitura de Juiz de Fora para arroz orgânico para as escolas públicas, enquanto a gente vai lá no supermercado e compra o arroz normal. Comendo arroz do MST e assistindo Ainda Estou Aqui. Nossas escolas. Só tem um lugar no mundo que é capaz de você produzir em menos hectares, maior produção, de maior qualidade, com capacidade gigantesca de fornecer alimentos. É o Brasil com o nosso agronegócio, que desenvolveu tecnologia, eficiência. Não é tecnologia qualquer não, é tecnologia de ponta. A tecnologia que trata uma sojazinha qualquer é a mesma tecnologia que pode ser utilizada em laboratórios de biotecnologia por aí, no mundo inteiro. A única ponta que o STF protege hoje é a ponta da maconha, né? A ponta da pinga, é a única ponta protegida. Já querendo expandir para as outras drogas ilícitas. Já o peso, né? Esse peso pode carregar de drogas. Exato. Quantas pedras você pode levar? Né? Quantas pedras. Olha, E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade?
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.